Boa noite, boa noite, boa noite. Esqueci de ligar umas lâmpadas aqui. Espera aí. 1, 2 e... Prum. Pronto. Vamos lá. Liguei agora. Nunca é tarde para fazer certo. Vamos lá. Queridas irmãs, queridos irmãos, internautas que nos acompanham, em nome da Mirinha, em nome da Verônica, em meu nome, em nome do Chaves, da Jussara e de toda a equipe de multimídia da FEAC, sejam muito bem-vindos. Hoje nós estamos num momento de transição. Hoje nós estamos passando pelo umbral. Como é que é, Falcone? Estamos passando pelo umbral. O que é umbral? Umbral é portal. Quando você está na sua casa, na cozinha, e você passa para a sala, você passou por um umbral, uma porta. Então, nós estamos passando de um livro para outro. Olha aqui, ó. Encontro 214, introdução do livro número 9. 13 de março de 2025, em plena quaresma. É brincadeira dos católicos. Mirinha não estava aqui a semana passada, Verônica, deixa eu avisar ela. Evitem sair de noite de casa, principalmente sozinhos, porque na quaresma, minha avó Chica dizia que aparece lobisomem, assombração, mula sem cabeça, é um perigo danado, entendeu? Eu não tenho receio, não tenho medo, porque também minha avó ensinava que uma assombração não aparece para o outro. Então eu estou isento. Mas vocês duas que já estão no nível de santidade, né, já tem que ter esse cuidado, tá bom? Brincadeiras à parte, é muito bom encerrar uma etapa, e nós encerramos a semana passada, mas encerramos não para dar pausa, descansar, tirar férias, já estamos aqui, nós aqui outra vez. Vamos que vamos. Meninas, sejam bem-vindas, suas palavras iniciais, quem começa, quem não começa, e vamos que vamos, juntos e misturados. Eu começo dando boa noite aos internautas, agradecendo a companhia e começarmos bem animados aí a essa trajetória de um novo livro, de novos conhecimentos que o Filomeno nos traz. Um livro muito importante quanto tantos os outros, muito profundo, que vai trazer para a gente muitos ensinamentos. Então a mensagem de hoje é a mensagem 214 do livro Minutos de Sabedoria do Torres Pastorim, onde ele nos diz: saiba compreender o que significa servir a Deus. Deus, a onipotência absoluta e infinita, de nada precisa. Entretanto, quer ser servido, mais indiretamente, através de suas manifestações, que são as criaturas animadas ou inanimadas. Todas as vezes que servimos a um semelhante, a um animal, a uma planta, estamos servindo a Deus, porque Deus se manifesta ao homem através do próprio homem. Vamos orar. Senhor Jesus, Mestre querido, nós agradecemos, Senhor, a dádiva de estarmos aqui reunidos, lendo, estudando, falando sobre o seu comportamento, a sua experiência, aquilo que o Senhor deixou para nós. Que possamos ter juízo e aplicar todos esses ensinamentos na nossa vida. Abençoa-nos, Jesus. Abençoe a todas as criaturas que estão assistindo esse estudo. Abençoe os nossos familiares. Esteja conosco, nos intuindo, nos fortalecendo a cada dia deste novo livro. Que assim seja. Oi, pessoal. Tudo bem? Mais um livro. Está achando que nós vamos desistir? Não vem. Lembrando, não tem jeito. Lembrando você, prepare a sua água. A minha está aqui já pronta. Por quê? Porque cada encontro nosso pode ser considerado e é considerado pelos amigos espirituais como mais um culto do Evangelho no lar. Então eu vou parar de fazer o culto que eu fazia, que eu assisto toda a reunião. Negativo. Joana de Ângeles diz à veneranda: pelo menos uma vez por semana convida Jesus.
Mas os espíritas preguiçosos ou precipitários convidam Jesus uma vez por semana, não é uma vez, pelo menos uma vez por semana. Então pode colocar a sua água para fluidificar. Falcone, eu não assisto na hora, assisto depois. Criou conexão, querido, criou conexão. Tá registrado. Muito bem, vamos fazer uma viagem no tempo e no espaço? Nós começamos em janeiro de 2021, estudando o livro No Rumo do Mundo de Regeneração, que à época era o último livro do Filomeno. 24 encontros. Depois nós fomos para o Transição Planetária em julho de 2021, com 32 encontros. Depois fomos para o Amanhecer de uma Nova Era, em março de 2022, 24 encontros. Depois fomos para o Perturbações Espirituais em agosto de 2022, com 19 encontros. Depois para os transtornos psiquiátricos e obsessivos, onde tivemos a colaboração do Fernando Emílio, em dezembro de 2022, 24 encontros. O penúltimo foi Reencontro com a Vida, junho de 2023, 34 encontros. Do último, Entre os Dois Mundos, fevereiro de 2000 e... Quanto aí? Eu perdi aqui, 2024. 2024. 30 encontros. E hoje nós estamos com o Tormentos da Obsessão, mostrando aqui a primeira capa do livro. Nós vamos alternando, igual fizemos no último livro. No próximo, nós vamos ter outra capa. E vamos alternando, certo? Atrás de mim, Falcone, que pedra que é essa? Olha aí, o camarada está empurrando uma pedra onde está escrito em inglês, obsessão. Então, é o nosso desafio. É a pedra no sapato que você, que eu, somos para muitas pessoas. E aqueles que, porventura, estejam hoje nos influenciando, lembra, não são obsessores, são convidados, conforme está na questão 462, se não me engano, do Livro dos Espíritos. Vou conferir, porque o meu está aqui de lado. Meninas, comentário de vocês sobre a emoção de me ter ao seu lado nesta jornada toda. Deus seja louvado. Meu Deus do céu. Que cara de pau, né, gente? Pelo amor de Jesus, eu tenho que aguentar isso. Ó, este livro é muito bom, porque esse livro vai falar sobre a gente. O Filomeno é tão bonzinho que ele resolveu escrever um livro falando dos médiuns fracassados e falando que a gente tem um lugar especial, entre aspas, no mundo espiritual, que é o Hospital Esperança, que está nesse livro. Então, aqui, ele está contando fatos reais, vidas, fatos de pessoas que são reais. Então, ele vai contar uma história real de um espírita que fracassou como médium e que foi parar nesse hospital. É muito interessante, gente. Não perca esse livro, não. Ele é maravilhoso. E aí, gente, quando olha para trás também, né, Mirinha? Os livros que nós já vencemos, quantas coisas a serem vencidas também, porque quando se estuda alguma coisa que o objetivo é clarear a mente, ajudar as pessoas, o ataque das trevas também vem. Então pode ser até que os companheiros não saibam, mas o que a gente recebeu durante esse período, nas reuniões mediúnicas, espíritos falando mal do Manuel Filomeno de Miranda e querendo que a gente parasse com esse trabalho, não foi nenhuma nem duas vezes, não. Foram bastante ataques nesse sentido. E por quê? Porque quando a gente vai iluminar almas, que é o que Filomeno faz, trazendo essas informações para a gente, e a gente divulgando, é o objetivo de, olha, esse comportamento vai te levar para cá. Então muda o seu comportamento, que a Camirinha falou que esse livro vai trazer também mais especificamente para a gente. Vencer, então, isso tudo é um agradável bênção de Deus. Porque, embora aqueles irmãos que não desejem esse esclarecimento, essa luminosidade,
o amor e a misericórdia de Deus é muito maior do que tudo. Então, apesar dos embates, a gente conseguiu vencer, estamos aí no 9º livro, e a gente sabe que o cabedal de informações que nós três e mais os internautas adquirimos com essas leituras e com esses comentários foi uma coisa extraordinária. Então o convite é: vamos seguir em frente, que é importante para cada um de nós assimilarmos essas informações e colocar em prática na nossa vida. No próximo mês, não, nesse final de semana agora, hoje é dia 13, amanhã, sexta-feira, dia 14, eu estou viajando amanhã para Ubá, uma cidade próxima aqui de Juiz de Fora, né? E vou encerrar à noite uma palestra sobre família. Família na visão espírita, sexta-feira à noite, aberta ao público em geral. No sábado de manhã, depois de amanhã, dia 15, estarei administrando um seminário sobre mediunidade, projeto com Jesus, compromisso com Jesus, comprometimento com Jesus. Mediunidade e comprometimento com Jesus. À tarde estarei em Astolfo Dutra fazendo uma palestra, à noite em Cataguás, domingo de manhã falando no grupo de Alcoólicos Anônimos e volto para Juiz de Fora. Então, nós vamos tratar no sábado de manhã sobre os mecanismos sérios. Essa é aberta só para os médiums dos centros espíritas de Ubá e da AME, lá da região todinho. Vamos trabalhar, é sério. E eu gosto muito de um poeta caipira, né, do século passado, chamado Cornélio Pires. E pela mediunidade do Cândido Chico Xavier, ele escreveu vários livros. Tem um livro dele que foi um dos primeiros livros que eu li, chama Conversa Firme, Cornélio Pires, lição número 17, Obsessão do Além. Gente, só uma série de quadrinhas, só essas quadrinhas daria para pedir alguém para fazer a prece de encerramento por aqui. Olha só, deseja você saber, meu caro Amarílio Sá, o que há na obsessão vista do lado de cá? Posso informar a você que estes casos, tais quais são, seja na terra ou no além, são assuntos de paixão. O ódio é amor selvagem, no que exige não alcança. Afeto, quando egoísta, insatisfeito é vingança. Orgulho é amor a si mesmo, de maneira desastrada. Ciúme, amor possessivo, que fere a pessoa amada. Vaidade, amor ao poder, na indiferença ante o bem. Opinião que domina e não atende a ninguém. Desencarnando na terra, estamos por dentro a sós. Por isso a morte revela o que trazemos em nós. Espírito libertado, sem dúvida e sem talvez, de imediato no além, está naquilo que fez. Em razão disso, meu caro, céu ou luz, algema ou lama, desencarnando a pessoa, tem aquilo que mais ama. Há quem se agarre com gente, com sítios, nomes, partidos, empresas, casas, remorsos e sombra de tempos idos. São muitos os casos tristes nessa larga desventura, porque a lei manda se ache aquilo que se procura. Você recorda João Nico? Envenenou Maristela, morreu, mas vive na roça, chorando na casa dela. Perfurado por Toninho, finou Joaquim da Torra, mas Joaquim, desesperado, vive atolado em desforra. Caçava como ninguém nosso amigo merengueiro, largando o corpo na terra, anda atrás do perdigueiro. Nicósio viveu colado a grande barril de pinga, morreu e bebe sem pausa, e grita, blasfema e xinga. Sempre agarrado a conforto, faleceu Joaquim na frasa, mas vive atrelado à cama e espanta o povo da casa. Escravizado à fazenda, Quintino de Maritacas, sem corpo vive no campo, cuidando de bois e vacas. Presa a tarefa na granja, desencarnou Mariquinhas,
de tanto gostar de frangos, vive assombrando as galinhas. Ligado às antiguidades, lá se foi Marcos de Seus. Hoje encontrei-o na sombra, é um fantasma de museu. Obsessão, meu amigo, traçada em linhas gerais, é sempre desequilíbrio, no apego quando é demais. No assunto, lembre Jesus, na luminosa lição, onde se guarda um tesouro, pense aí o coração. Cornélio Pires. Muito Tá bom. bom. Pode fazer a peça de encerramento, Pires. Muito bom. Ai, ai. Trabalhada na gente. Conversa caipira, né? Mas muito interessante. Verônica, Falando um assunto sério. abre aí as primeiras palavras do livro, então. Então, o nosso livro começa com uma introdução, né, uma apresentação, mas antes ele coloca aqui uma página do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, vamos lá nesse início aí da nossa introdução. Alguns, ainda muito tenazes, são os laços da matéria para permitirem que o espírito se desprenda das coisas da terra. A névoa que os envolve tira-lhes a visão do infinito, donde resulta não romperem facilmente com seus pendores, nem com seus hábitos, não percebendo haja qualquer coisa melhor do que aquilo de que são dotados. Têm a crença nos espíritos como um simples fato, mas que nada ou bem pouco lhes modifica as tendências instintivas. Numa palavra, não divisam mais do que um raio de luz insuficiente a guiá-los e a lhes facultar uma vigorosa aspiração, capaz de sobrepujar-lhes as inclinações. Atém-se mais aos fenômenos do que à moral, que se lhes afigura sediça e monótona. Pedem aos espíritos que incessantemente os iniciem nos novos ministérios, sem procurar saber se já se tornaram dignos de penetrar os arcanos do Criador. Esses são os espíritas imperfeitos, alguns dos quais ficam a meio caminho ou se afastam de seus irmãos em crença, porque recuam ante a obrigação de se reformarem, ou então guardam as suas simpatias para os que lhes compartilham das fraquezas ou das prevenções. Contudo, a aceitação do princípio da doutrina é um primeiro passo que lhes tornará mais fácil o segundo noutra existência. Aquele que pode ser, com razão, qualificado de espírita verdadeiro e sincero, se acha em grau superior de adiantamento moral. O espírito que nele domina de modo mais completo a matéria dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina lhe fazem vibrar fibras que nos outros se conservam inertes. Em suma, é tocado no coração pelo que é inabalável se lhe torna a fé. Um é qual músico que alguns acordes bastam para comover, ao passo que outros apenas ouve sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para dominar suas inclinações más. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7, Sede Perfeitos. Muito bom. E nós voltamos no Cândido Chico Xavier. E para nos inspirar ainda mais nessa introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, nós trouxemos um poema que está no livro Antologia da Espiritualidade, autoria de Maria Dolores Espíritos, ditado a Francisco Cândido Xavier, chamado Cantiga do Perdão. Não te iludas, amigo, por mais se expandam lágrimas contigo. Todo lamento é vão. Tudo que tende para a perfeição, todo bem que aparece e persiste no mundo, vive no entendimento harmônico e profundo, através do perdão. Perdão que lembra o sol no firmamento, sem se fazer pagar pelo foco opulento, a vencer dia a dia a escuridão da noite insondável e fria, e a nutrir no seu longo itinerário
o verme e a flor, o charco e o pó, o ninho e a fonte. De horizonte a horizonte, quando for necessário, perdão que nos destaque a lição recebida. Na humildade da rosa, bênção do céu, estrela cetinosa, que ao invés de pousar sobre o diamante, desabrocha no espinho, como a dizer que a vida, de caminho a caminho, não despreza ninguém. E bela, generosa, alta e fecunda, quer que toda maldade se transfunda na grandeza do bem. Perdão que se reporte, a brandura da terra pisoteada, esquecida heroína da paciência, que acolhe em toda parte os detritos da morte e sustenta os recursos da existência, mãe e escrava, sublime de amor mudo, que preside em silêncio ao progresso de tudo. Amigo, onde estiveres, assegura a certeza de que o perdão é lei da natureza, segurança de todos os mistérios. Perdoa e seguirás em liberdade, no rumo certo da felicidade. Nas menores tarefas que realizes, para lembrar sem sombra os instantes felizes na seara da luz, na qual a luz de Deus se insinua e reflete, é forçoso exercer o ensino de Jesus, que nos manda perdoar 70 vezes 7, cada ofensa que venha perturbar o nosso coração. Isso vale afirmar na cena da ascensão, que em favor da vitória, aqui aspiras na luta transitória, é mais do que importante, é essencial que te esqueças por fim de todo mal, e que em tudo no bem que te des, seja aqui mais além, seja agora ou depois, Deus espera que ajudes e abençoes, compreendendo, amparando e servindo outra vez. Maria Dolores. Então, não temos fartura de informações sobre os desafios dos tormentos da obsessão. Tem muita coisa, tem muita coisa. Comecemos então a nossa obra. As meninas leram uma introdução e logo em seguida vem: a obsessão campeia na Terra em razão da inferioridade de alguns espíritos que nela habitam. E eu volto aqui para corrigir. Não é 462, não. É 467. Pode o homem eximir-se da influência dos espíritos que procuram arrastá-lo ao mal? Pode. Resposta: visto que tais espíritos só se apegam aos que, pelos seus desejos, os chamam, ou aos que, pelos seus pensamentos, os atraem. E tem 2 obsessores atrás da Mirinha, tem 3 atrás do Falcone, tem 4 atrás da Verônica, tá? Coitadinho deles. Coitadinho, não. Esses 2, 3 ou 4 que estão em volta de nós foram atraídos por nós, pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras, pelos nossos sentimentos, pelos nossos comportamentos. Semelhante atrai semelhante. Mirinha, Verônica, Falcone, muda o padrão. Acenda, do verbo acender, não é de acender uma vela, não. E as coisas melhoram. Então, a obsessão campeia na Terra em razão da inferioridade de alguns espíritos que nelas habitam. Gente, eu ontem cometi uma gafe. Muda o comportamento. Haja diferente. Mundo de provas e expiações, conforme esclareceu Allan Kardec, é também a Terra uma bendita escola de recuperação e reeducação, onde se matriculam os calcetas e renitentes no mal, que crescerão no rumo da felicidade, mediante o contributo das aflições que se lhes fazem indispensáveis. Alertados para o cumprimento dos deveres morais e espirituais, que são parte do programa de crescimento interior de cada qual, somente alguns optam pelo comportamento saudável, viu? O que constitui psicoterapia preventiva contra qualquer aflição a que pudessem ser conduzidos. No entanto, aqueles que se tornam preguiçosos, descuidados dos compromissos de autoiluminação e de paz, enveredam pelas trilhas do abuso das faculdades orgânicas, emocionais e mentais, comprometendo-se lavelmente com as soberanas leis da vida por meio da agressão, do desrespeito,
aos irmãos da marcha evolutiva. Jesus Cristo, ele já está dando para ver que vem chumbo grosso aí. Não é, portanto, de estranhar que a inferioridade daqueles que sofrem injustiças e traições, enganos e perversidade, usar-me com os instrumentos covardes da vingança e da perseguição, quando desvestidos da indumentária carnal. Para quê? Para desforçarem daqueles que, por sua vez, foram motivos do seu sofrimento. Oremos. Compreendessem, porém, a necessidade do amor e superariam as ocorrências nefastas, desculpando seus adversários e dando-lhes o ensejo para repararem o atentado praticado contra a consciência divina. Esse é o processo de nos trabalharmos para podermos perdoar. Se não perdoarmos, vamos nos amarrar a essas teias obsessivas. No entanto, porque também primários nos sentimentos, resolvem-se pelo desforço, atirando-se nas rudes pugnas obsessivas, nas quais, por sua vez, tornam-se igualmente presas das paixões infelizes que combatem nos seus desafetos. Porque isso é um ciclo vicioso. Me fez, eu quero vingança, o outro quer se vingar, e isso não termina. Então vai ficando esse processo aí, nesse ciclo vicioso. A inteligência e o sentimento demonstram que é muito mais fácil amar, muito mais fácil ser fiel, construir a paz, implantar o dever, realizar a própria e contribuir em favor da felicidade alheia, do que semear dissabor, cultivar a amargura, distender o ódio e o ressentimento. Mas aí, Falcone, se é mais fácil, por que a gente procura outro caminho? Tem um ditado alemão que diz o seguinte: para que complicar? Para que descomplicar? É mais fácil complicar. É mais fácil, pelo nosso padrão ainda primitivo, fazer fofoca do que falar bem, criticar do que elogiar. Lembra daquele princípio? As pedras que encontrares na estrada da vida, recolhas. Não para construir muros que te isolem do próximo, mas para construir pontes que te aproximem do próximo. Então a gente prefere o caminho da pedrada. Deu aí, ó. Olha o seminário, trilho e trilha. Preferimos a trilha, onde eu posso fazer de tudo. No carnaval, eu tirei a máscara ou coloquei a máscara? Na política, eu votei no candidato mais bonito ou no candidato mais sei lá o quê? Não vou nem falar. Tá? Então, cada um escolhe. Na hora de usar roupa, vou usar a roupa mais decente ou indecente? Anotem aí. Salmo 52. O peixe morre pela boca, o homem pela fofoca, maledicência. É isso, Verônica. São as escolhas. Depois ele esqueceu de mim. Aí lamenta. Você acha vítima? Mateus, Dona Anitta e Irmã Clarissa não gostam mais de mim. Deus está castigando. Não obstante, o egoísmo e a crueldade que ainda vigem nas criaturas humanas, quase em geral, respondem pela conduta doentia, impulsionando-as para os desatinos e descalabros que se tornam responsáveis pela sua futura desdita. Então, nós somos responsáveis por aquilo que nós fazemos. Não adianta transferir essa responsabilidade para outra pessoa. Negando-se aos sentimentos elevados, o ser transita pelos sítios tumultuados do desespero a que se entrega, quando poderia ascender aos planaltos da harmonia que o aguardam com plenitude. Enquanto permanece esse estado no comportamento humano, as obsessões se transformam em verdadeiro flagelo para todos aqueles que se deixam aprisionar nas suas amarras. Consequência. Né? Então, um comportamento equivocado vai gerar uma reciprocidade equivocada. E entre elas, a gente vai encontrar com a obsessão. Eu estava pensando aqui, assim, a gente acha que... A gente, assim, né? A maioria das pessoas pensa
que a obsessão, ela só trabalha pelo viés da vingança, né? Tem alguém querendo se vingar da Mirinha, e aí, gente, não é, não. Deixa eu te falar, eu tive obsidiada agora há poucos dias, Falcone que me solucionou o meu problema ali. Precisa da gente pensar o seguinte: como que eu sou, Mirinha? Como que eu sou? Eu sou assim, eu sou assado, vou ali, vou aqui, minha rotina é esta. Quando tem uma criatura aqui no seu cangote puxando alguma energia sua, você sente. Não é possível, vocês não sentem, não? Eu sinto. Se chega uma pessoa perto de você perfumada, ou chega um tabagista perto de você, você sente? Você sente? Bom exemplo, super bom exemplo. Eu sabia que eu estava obsidiada. Falei, tô com nada assim monstruoso, não tinha 10, 15, 20 coisas aqui em cima de mim, mas tem um trem puxando ali. Agora, por que esse trem tá ali? Porque eu dei algum tipo de brecha. Aí, a Verônica falou, o Armando falou aí. Por quê? Por que a gente aceita o caminho, a porta larga? Por que a gente aceita? Porque a gente traz tendência. É o poema do Cornélio Pires. Exatamente. É só reler o poema do Cornélio Pires. São atitudes e comportamentos que eu tenho e que às vezes eu nem tenho por mal. Eu falei com o Armando na consulta, chorando. Falei, Armando, eu não quero isso. Me dá um remédio para isso. Foi ou não foi, Armando? Eu falei chorando. Às vezes eu não quero, mas a tendência que eu trago do passado é muito forte. Então, qual é o caminho? Autoconhecimento. É falar assim, Armando, não tô boa não, preciso pedir ajuda. Porque eu sozinha não estava dando conta. Eu fiz o quê? Procurei um terapeuta. No caso é ele, mas assim, você procura quem você quiser. Mas precisa de procurar ajuda. Agora, se deixar que não ia virar uma obsessão mais grave, ia virar. Eu estava triste, eu estava para baixo, eu não queria saber de nada. A hora que o Armando falou assim, o que é? Eu falei, isso. Ele falou assim, então isso aqui você tem que fazer um X. Gente, eu saí do consultório do Armando, fiz um X na hora. Eu vou eliminar isso da minha vida, falei lá na hora. Cancelado. Cancelar aquilo. Agora, eu não estava vendo, eu estava sentindo mal-estar. Eu senti até enjoo, gente, mal-estar. Eu sei que um trem está aqui me puxando, minha energia e tal. Você precisa de ter um autoconhecimento, porque senão você acha... Por que eu estou dizendo isso? Porque o livro parece que está tratando os personagens que estão no livro. Eu sou um personagem desse livro. Se a gente não começar a olhar para isso... Aí o Armando deu exemplo lá, que não vale a pena citar. Fulano de tal, Mirinha, não sai assim. Você pelo menos está se olhando. Precisa se olhar. Precisa olhar para você. Porque se você não olhar para você, o Armando vai bater. Você acha que ele que veio, que a obrigação era dele, mas ele não veio não, viu, gente? Você tá achando que é meu amigo, que é bonitinho? Mirinha, vamos lá, minha filha, vamos resolver isso, você tá aí. Fui eu que falei, Armando, não tá bom, socorro, me ajuda. Deu para entender? Eu faço isso com a Verônica, tem que fazer, a Verônica faz comigo. Ah, sim, a gente tem que se buscar, porque senão não vai não, tá? Achar só que é o obsessor que vai pegar a gente por causa de vida. Não, pega por um comportamento indevido que eu não estou conseguindo corrigir. Atenção. Então vamos lá, o que Filomeno continua. A obsessão apresenta sob muitos disfarces. É isso que eu estou falando. Eu estava numa tristeza, eu não queria falar nada, aí eu fugindo de mim mesma, é um disfarce, é uma autossabotagem que eu estava fazendo comigo, tornando-se cada vez mais grave na sociedade atual, que teima em não reconhecer e não considerar. Esse é o maior problema do ser humano. A gente tem... Não, comigo não acontece. Eu tenho umas amigas que falam, eu vou na FEAC segunda, terça, quarta, quinta e estão comigo. Para com isso, eu vou na FEAC há 35 anos. Vira e mexe, eu tenho uma obsessão desse tipo. Tem que parar com isso. Religiosos apegados ao fanatismo injustificável descartam a obsessão, acreditando-se credenciados a saná-las onde se manifeste. É isso. Eu sou espírita, não me pega. Olha a carinha da Verônica, que linda. Ela não pega obsessão. Pega sim. Mediante o poder da fé e autoridade que se atribui. Ah, porque eu sou esclarecedora da reunião de quinta, de terça, de quarta, de segunda. Tá imune, não. Pelo contrário, você viu a Verônica falando aí que nós passamos muita lambada
porque a gente estava com o livro e o obsessor vinha na reunião e falava, vocês estão... Não vai parar coisa nenhuma. A gente falava assim, para não, nem adianta. Acadêmicos vinculados à falta de crença, que é o ceticismo, em torno da imortalidade do espírito nas diversas áreas em que se movimentam, especialmente nas dominadas ciências da alma, recusam-se a aceitar a obsessão, convertendo o ser humano a uma situação reducionista, materialista, que a morte consome, aniquilando. Aqueles que não são religiosos, embriagados pela ilusão dos sentidos ou portadores da empáfia, do orgulho, né, da vaidade, afirmam-se imunes à enfermidade traiçoeira por indiferença aos elevados fenômenos espirituais que se multiplicam volumosos e são desconsiderados. Precisamos prestar muita atenção. O Armando falou uma coisa. Ah, porque o Mateus não está ligando para mim. Ele liga sim. A gente que não liga nele. Ah, porque aí eu estou nesse processo. Eu fiquei uns dias, podia ter ficado uns meses, podia ter ficado uns anos. Até que eu falei, não, isso não tá bom. Está desconfortável para mim. Vou procurar ajuda, tá? E não sou nenhuma santa, não. Temos que ter muito cuidado. Então você vê só, ele falou de religiosos, falou de acadêmicos, falou de arreligiosos, avessos à religião. Gente, todo paciente que chega no consultório pela primeira vez, eu pergunto, confira os dados que a secretária colocou lá fora. Depois eu pergunto, como é que você tomou contato com o meu trabalho? Segundo, qual a sua religião ou simpatia religiosa? Vocês não calculam como tem crescido o nome de pessoas que respondem assim, nenhuma. Eu ponho lá, nenhuma. Eu não pergunto qual a sua religião só, não. Religião ou simpatia religiosa. Eu não gosto da Mirinha, mas tem dia que eu acho ela simpática. Já criou uma conexão. Está mais fácil do que falar, eu odeio a Mirinha. Rei ela do meu mapa. Simpatia religiosa? Nenhuma. A cara mais limpa do mundo. Dá vontade de pegar assim, um alicate, enfiar na língua, puxar e virar do avesso e dar um nó. Mas eu estou lá como terapeuta, eu digo, eu sou cego, facho, Falcone. Agora ele vem falar das multidões, desinformadas da realidade da vida, banqueteiam-se na irresponsabilidade, comprometendo-se lamentavelmente por meio de condutas esdrúxulas e imorais, gerando futuras calamidades para cada um dos seus membros. Quando eu jogo fogo lá fora, eu queimo a mim mesmo também. Só o dragão que abre a boca e não queima ele. E mesmo incontável número de adeptos do espiritismo, com profundos esclarecimentos e orientação, não poucas vezes optam pela leviandade e arrogância, comprometendo-se com a retaguarda onde ficam em expectativa aqueles que foram iludidos, defraudados, maltratados pela sua insensatez. A gente vai ficando cada vez mais para trás, perdendo o trem. A vida sempre convoca a reparação todo aquele que se compromete, perturbando-lhe os estatutos superiores. Ninguém que defraude a ordem deixará de sofrer a consequência da atitude refletida. Eu gosto muito de Sir Arthur Conan Doyle. Ele escreve e cria um personagem chamado Sherlock Holmes e coloca na boca de Sherlock Holmes uma frase espírita. O criminoso sempre volta à cena do crime. Cada ser humano conduz no imo, no interior, a cruz para o sofrimento ou a transforma em instrumento de ascensão conforme se comporte durante o périplo terreno. Se nós usarmos com mais sabedoria a moeda chamada tempo, a gente melhora. Os sofrimentos que surpreendem os espíritos após desvestirem-se da roupagem física são de ocorrência natural dos seus próprios atos, assim como as alegrias e bênçãos que desfrutem. Por que eu estou rindo? É a poesia do Cornélio Pires. Cada um encontrou no além o céu ou o inferno que aprontou aqui. Então, Falcone, cria vergonha na cara e muda comportamento para melhor? Não se tratam, portanto, de punições severas impostas pela divindade, mas de um processo natural de reparação
Eu não pago a conta de água, não pago o primeiro mês, não pago o segundo mês, terceiro, vem cá e corta. Ah, mas eu sou amigo do diretor. Não tem isso, não. Não é o diretor que corta, não. Ele nem sabe quem é que está pagando, quem é que não está. Assim, não se tratam de punições severas, mas de processo natural de reparação. Reconcilia-te com teu adversário enquanto está com ele a caminho. Olha a palavra desse ano, reconciliação. Nem há outras de concessão gratuita oferecida aos privilegiados. Não existe privilegiados. O amor vige, está presente em tudo, facultando aos equivocados os sublimes mecanismos para a reparação dos erros e a edificação do bem que se encontra ao alcance de todos. Anota aí, leia um livro de Emmanuel, Justiça Divina. Justiça Divina. E você vai ver o que acontece. Podemos dizer, portanto, que a obsessão pode ser considerada como o choque de retorno da ação infeliz perpetrada contra alguém que enlouqueceu de dor e de revolta, necessitando de tratamento adequado e urgente. Isso também é muito importante, porque pode-se pensar que basta afastar o obsessor. E essa criatura precisa de ajuda, precisa de tratamento para poder encontrar o caminho. Não basta simplesmente afastá-lo, precisa de ajudá-lo a se reencontrar e ter um novo caminho a ser construído. Este livro é, então, mais um brado, um grito de alerta aos companheiros da trilha física para que não se descuidem dos deveres que nos dizem respeito em relação a quê? A Deus, ao próximo e a nós mesmos. Toda semente de ódio, deixada a esmo pelo caminho, sempre se transforma em plantação de infelicidade, proporcionando colheita de amarguras. Porque a gente não vai colher aquilo que a gente semeia. Então, se semear ódio, vai colher ódio. Somente o amor possui o recurso precioso para facultar harmonia e alegria de viver. E Filomeno continua falando que eles reuniram nessa obra várias experiências que eles estavam vivenciando no Hospital Esperança, que é lá no mundo espiritual. E aí, nesse hospital, se encontram internados muitos, eles chamam de irmãos, falidos e comprometidos com o seu próximo, em lamentáveis estados de perturbação, sedentos um de vingança, despedaçados outros pelas circunstâncias infelizes de vingança também, e fatores de desespero a que se entregaram durante a reencarnação, após haverem abandonado os compromissos nobres que substituíram pela alucinação e pelo transtorno moral que se permitiram. Nesse nosocômio espiritual, nesse hospital, encontram-se recolhidos especialmente pacientes que foram espiritistas fracassados. Minha Nossa Senhora! Minha Nossa Senhora! Só no... Gente, ele está falando da gente. Simples assim. Menina, mas você é espiritista fracassado? Eu falei assim, não sei ainda, mas assim, né? Se eu deixar a cara na reta, como diz o Falcone, graças à magnanimidade do benfeitor Eurípides Barçanufo, que ergueu o hospital, dando-lhe condição de santuário para a saúde mental e moral, e o administra com incomparável abnegação, auxiliado por outros dedicados servidores do bem e da caridade. Nesse livro a gente vai ver inúmeros espíritos maravilhosos, inúmeros, que ajudam o benfeitor, que é o Eurípides Barçanufo. Apresentamos a narração de várias vidas e suas histórias reais. Então não tem mentirinha, não. Tem esse negócio que esse personagem é só um personagem, não. Aquela história aconteceu mesmo. Esperando que sensibilizem aqueles que nos honrarem, que bonitinho, Filomeno, com a atenção de sua leitura, auxiliando-os a não se permitirem comprometimentos desastrosos semelhantes. O que o livro é? Benfeitor Mateus sempre fala para a gente, uma placa de sinalização.
Agora, não adianta eu estar na estrada e falo assim, curva acentuada à direita, eu viro para a esquerda, eu vou cair aonde? No buraco. A placa diz, eu não sigo. Aí não adianta. Eu preciso de pegar o livro. Oi. Interessante também fazer aquela leitura, esse livro foi escrito para mim. Que você fala isso várias vezes, não é para o A, B, C. O livro foi escrito para a gente. É para mim. Se colocar ali. Para com esse negócio de que contou um caso. Nossa, mas isso aqui encaixa perfeitamente para a Márcia, minha irmã. Para! Primeiro, que você está tomando conta da vida da Márcia, sua irmã. Segundo, que você não está se reformando, você não está se melhorando. Enquanto eu sinalizo para fora, eu não modifico o interior. Miriam, mas é duro, dói, não é fácil. Quem falou que ia ser fácil? Dói mesmo, é para doer mesmo. Quem mandou fazer doer já? Né? Ele continua, as experiências que recolhemos serão úteis a todos os indivíduos interessados na felicidade pessoal. Quando eu me senti mal, o corpo estava dolorido, parecia que tinha passado um rolo compressor em cima de mim, eu falei, gente, esse negócio não estou gostando não, eu não estou gostando de ficar assim. Então você tem que ter um alerta, você tem que ter alguma coisa que faz plugar em outra tomada, porque você está plugado na tomada que não está te fazendo bem. Porque os despertarão para os elevados compromissos assumidos perante a consciência cósmica. Gente, todos nós temos um compromisso com a divindade, com o divino, com a luz, com o que é perfeito, com o que é bom. Todos nós temos esse compromisso. Lembra que nos estudos passados eu falei que às vezes o livro, a história, desperta a nossa pior parte, mas nós temos a melhor parte. E é ela que tem que falar, é a luz que tem que brilhar. Né? Quando o Falcone estava me orientando esses dias, ele falou, você tem um de melhor aí, ele que tem que falar mais alto. Está deixando o pior falar mais alto. Porque a gente tem as duas facetas. Né? O dia que a gente for só luz, aí é uma beleza, nada vai pegar na gente. Mas nós temos... Todo o teu corpo se transformará em luz. Todo o seu corpo transformará. Eu não sou assim ainda, eu ainda não consegui esse caminho. E também tem um processo, não é assim, eu não viro santa da noite pro dia. Então eu tenho duas partes. Eu tenho a minha parte luz, que brilha, e eu tenho a minha parte sombra. Mas eu preciso sobrepor isso. Aí eu preciso fazer um esforço para isso acontecer, né? Eu preciso vencer quem? A Mirinha, né? Não obstante, para outros que conhecem a luminosa orientação do Espiritismo, serão mais vivas e penetrantes por demonstrar que a crença é muito importante. No entanto, a vivência dos postulados exarados na codificação tem regime de urgência e não pode ser mais postergadas. Há pouco tempo eu estava falando num grupo de pessoas e falei, tá bom que a gente está fazendo assim, né? Eu já faço assim, tá muito bom. Tá bom, não. Tá na hora de pular pro degrau para cima. Porque eu fico achando que eu já tô boa, e aí, meu filho, a gente entra num negócio que o ser humano tem demais. A Joana fala muito disso, do desculpismo. Não, mas já tá bom. Eu era tão ruim, já conquistei isso. Vai nessa, não. A muitos companheiros de lide espírita, as nossas informações causarão estranheza. A outros parecerão fantasias de mente em desalinho, porque não encontraram antes informações idênticas em detalhes nas obras básicas da doutrina, esquecendo-se que o ilustre mestre de Lyon afirmou que não estava apresentando a primeira nem a última palavra em torno dos temas que tratava, e que o futuro se encarregaria de confirmar o que estava exarado, ampliar as informações ou corrigir o que estivesse em desacordo com a ciência. Ah, mas isso não está em Kardec. Kardec não se referiu quase nada a colônias espirituais, mostrou a casa de Mozart lá em Júpiter, acabou e pronto. Tem gente que nega a colônia espiritual. Allan Kardec não falou em ovoide. Isso é maluquice da cabeça de André Luiz. Como é que faz? Quando o doutor Bezerra de Menezes estava encarnado, transplante de coração, maluquice. Nunca.
que acontece hoje? É um protocolo normal, desde que seja feito por uma equipe competente. Os anais da medicina trocam todo dia, do direito, da filosofia, tudo evolui. O espiritismo vai ficar, não é parado em Kardec, mas ele mesmo disse que não estava dizendo nem a primeira, porque o espiritismo está em a natureza, e nem a última, e nem a última. Como nenhuma das afirmações doutrinárias, conforme nulas ofertou Allan Kardec, pôde ser superada ou considerada inexata até este momento, é justo que se lhes possa adir novas lições espirituais, dando prosseguimento às memoráveis experiências de vida além túmulo, quais as que se encontram na admirável obra O Céu, o Inferno, narradas com segurança de sua pena sábia e vigorosa. Esperando, pois, que nossa contribuição espiritual possa auxiliar algum leitor que nos dignifique com a sua atenção, consciente como estamos da responsabilidade que nos diz respeito, suplicamos as bênçãos do terapeuta sublime para todos nós, seus pacientes em recuperação. Leia, filho de Deus, leia, filha de Deus, leia, caro internauta, leia de novo, Falcone, a parábola do filho pródigo. Nós estivemos lá no fundo do poço, comendo bolotas com os porcos. Agora estamos começando a regeneração em nós. Salvador, 15 de janeiro de 2001. Dona Cátia ainda estava encarnada, Dona Alice não tinha chegado, e nós trabalhando na FEAC. Esse livro foi estudado por nós em 2002, né, Mirinha? E, menino, deixa eu te falar, estava olhando aqui, nós estudamos eles várias vezes. Eu não sei, quando o benfeitor Mateus manda a gente estudar o livro muitas vezes, tem algum negócio nosso lá. Ó, nós estudamos ele em 2002, em 2004, tudo por orientação do benfeitor. O pessoal da reunião mediúnica. Eu não sei, só o Armando pode falar por que ele falava para ele. E tem uma frase aqui que eu anotei muito, eu acho que na época estava acontecendo isso. Eu acho que eu estava nesse meio, viu? Seja ponto terminal de fofoca. O Armando falava as coisas na reunião de terça, quando a gente estava estudando o livro. E quando ele falava muito uma coisa que estava acontecendo demais. Eu não sei, será que a gente melhorou um pouco, Armando? Uai, então nós temos que pensar, né? Olha, Armando, gente, isso aqui é amigo que é médium, viu, gente, que legal? Gente, agora eu vou contar uma fofoca. Eu estava lá no consultório dele, aí eu falei assim, ô Armando, me dá uma vontade de socar você. Aí ele pegou, meu Deus, toda vez ela tem vontade de me socar. Aí eu falei assim, ele falou, por que dessa vez? Falei, porque você, na reunião de entes queridos, você fala assim com a pessoa que chega lá, nossa, você tem vida longa é 90 anos, né? 100 anos, assim, hoje em dia. Aí eu falo, Armando, você nunca falou que eu tenho vida longa. Aí ele falou assim, Verônica, mas você tem vida longa, você já viveu 62, mas ele não falou que eu tenho vida longa, gente. Não falou, deixa você falar. Não, Verônica. Gente, que vontade de socar ele que me dá. Porque ele não fala, não, menina, você também tem vida longa. Não fala. E eu conheço ele nas entrelinhas. Então eu sei quando ele é sinal de que eu tenho vida curta, viu, gente? É isso aí que ele não quer afirmar. Eu não falei nada. Ela que já. Não falei nada. O que eu falei e o que eu não falei. Isso é fascinação. É. É lúcido. Mas é isso mesmo. Você não fala que eu tenho vida longa. Vamos lá. Agora, Falcone, você lembra quando essa obra foi lançada, o impacto que ela causou no movimento espírita? Incomodou muito. Porque é botar o dedo na ferida, né? Tá. Mas, gente, obsessão é um caso tão delicado que autores diversos, na lição número 13 de um livro de Chico Xavier, intitulado Humorismo no Além, colocaram o tema obsessão. Quer ver? Cada trova, um autor.
O médium na obsessão é rosa com muito espinho, ou laranjeira coberta com erva de passarinho. Luiz Dantas. Quintino Cunha diz o seguinte: obsessão só termina no trato de que me valho. 5 gramas de doutrina em cada 1000 de trabalho. Então, não fica só lendo o livro dos espíritos, não, vai para o trabalho. Quer mais? Pedro Silva. Obsessão nasce mole na criatura indecisa, que adora conversar mole, naquilo que não precisa. Geraldo Neville. Embora o amor se prega neste mundo belo e vasto, qualquer pessoa carrega obsessão para o gasto. Olha só, gente. É da gente rir, mas rir com respeito. João da Silva. Obsessão sem conforto, entre heranças e querelas, é que vem de parente morto. É a pior de todas elas. Vai lá no livro em que o André Luiz está sob a orientação do Silas, que eles vão numa fazenda em que 2 tios estão obsediando o sobrinho. Sexo e destino. Sexo e destino? Não. Sexo e destino. Então tá, vamos lá. É o Cláudio. Obsessão, Jovino Guedes. Obsessão, companheiro, é a antiga questão aberta. Quem se diz médium primeiro recebe chumbo na certa. Quanto mais destaque você quer, mais chumbo vai. Emílio de Menezes, obsessor mascarado, astral da pior mandinga. É o que vive aprisionado numa garrafa de pinga. Mas só um golinho, Falcone. Lulu Parola, era estranha obsessão. A de Celino Pinheiro, esqueceu a profissão, mas conhecia o dinheiro. O cara quer dinheiro sem trabalhar. O Cornélio Pires aí, ó. Qualquer cochilo da treva sempre chega sem aviso. Lembra a serpente e mãe Eva, nas flores do paraíso. Leandro Gomes de Barros. No médium que só se alenta, com êxitos e alegrias. Mediunidade é uma brasa, acesa por poucos dias. Mediunidade traz lágrimas, porque a gente se passa a se conhecer. Sinfrônio Martins. Recebi esse recado de um companheiro doente, um médium obsedado, obseda muita gente. Estou vendo o teu lado, sua mãezinha está aí. Mas espera, mamãe está em casa. Não, da outra encarnação. Quando começa... O Araci, pai da Kátia, ria de mediunidade porque ele nunca tinha ido em reunião mediúnica. E foi numa reunião mediúnica num centro espírita em Cataguases, que eu não posso falar o nome, que eu vou falar lá daqui a uns tempos. Muito bem. Aí chegou lá, na hora que ele sentou, todo ele, a dona Arlete e outras pessoas da família, e começou a reunião. De repente, a médium principal da casa lá, a mediona, né? A média, né? Médium não, a média, vira e fala: Senhor Guaraci, os espíritos estão dando boas-vindas ao senhor. Ele era professor de física, uma inteligência extraordinária. E sua mãezinha manda dizer para você não ficar triste, não, que ela desencarnou, mas está muito bem no mundo espiritual. Ele falou em voz alta na hora. Mas engraçado, deixei mamãe em casa agora? Será que ela faleceu? A mulher engasgou, não sabia o que falou. E saiu com essa: não, a sua mãezinha da outra encarnação. Ele falou: como é que eu vou saber? Não vai ficar triste nem alegre. Isso é palhaçada. Falou na hora, gente. Vamos lá, vamos. Silvio Fontoura. Esquece toda agressão que te compele a cair. A hora de tentação é tempo de resistir. Noel de Carvalho. Na terra agora, a meu ver, sempre a verdade é cativo. A obsessão de temer é a de vivo para vivo, de encarnado para desencarnado. E para terminar essa série de quadrinhas, daqui a pouco vem outra, dos meus poetas preferidos, Alta de Souza, A Cotovia do Nordeste. O Chico dizia: quando eu psicografo Alta de Souza, as folhas ficam molhadas. Eu não sei se ela chora pelos meus olhos ou se eu choro pelos olhos dela. Diz
a veneranda Alta de Souza. Obsessão desconsola, no entanto, por mais nos doa. É sempre a bendita escola que nos fere e aperfeiçoa. Quer que repete? Obsessão desconsola, no entanto, por mais nos doa. É sempre a bendita escola que nos fere e aperfeiçoa. E para fechar aí o nosso programa de hoje, o nosso encontro de hoje, nós vamos ver todo este trabalho coroado pelo nosso querido Casimiro Cunha. Eu gosto muito das poesias de Casimiro Cunha. No livro Seguindo Juntos, de autores diversos, lição número 25, Obsessor. Se desconheces ainda as modas do obsessor, fica sabendo, ele sempre está nas trilhas do amor. Por onde não há perdão, vem por aquele que agrida. Depois faz casos e dramas pela pessoa ofendida. No afeto sem tolerância, expressa temperamento de quem cultiva melindres, a fel de ressentimento. Na estima exigente e cega, estende sombras fatais, criando rixas e golpes, no apego quando é demais. Nos laços da intransigência, exprime-se na paixão, plasmando ódio e delito, demanda e separação. Obsessor, observa, ele irrita, induz e invade, pelo amor que ainda não chega a ser amor de verdade. Casimiro Cunha. Gente, nós tivemos lá, começamos com Cornélio Pires. Do Cornélio Pires, as meninas foram para a introdução, baseada no Evangelho segundo o Espiritismo, o prefácio da introdução. Nós entramos com Maria Dolores, pegamos o Filomeno pontual, como sempre, não tem uma palavra de mais, nenhuma de menos em cada frase dele. Dali nós caímos para uma versão de sorriso da mediunidade, e agora vem o Casimiro Cunha colocar para a gente aí um ponto final no estudo de hoje. Meninas, as palavras finais de vocês, lembrando aos companheiros internautas, se ainda não tem o livro, adquiram, tá? Por quê? Porque quando você compra um livro espírita, você está ajudando uma editora a lançar mais livros. A renda pode ou não estar indo para uma creche, para um asilo, para um orfanato, para um ancianato. O livro espírita sustenta obras as mais diversas. Então, lembra disso. Suas palavras finais. Agradecemos aí os companheiros, incentivando para essa nova jornada que tem muita coisa pela frente. Até a próxima semana. Ô, menina, eu estou agradecendo aqui aos benfeitores que me dão a oportunidade de estudar esse livro de novo e enxergar em mim as imperfeições que eu preciso melhorar. É porque é só com estudo, pelo menos a Mirinha, tem gente que consegue melhorar de outras formas, a Mirinha não. Então, o estudo consegue me fazer enxergar algumas situações que eu não estou conseguindo enxergar por conta própria. Mirinha, não tem outro caminho, não. Allan Kardec pergunta para os espíritos o que vem primeiro, a evolução moral ou a evolução intelectual? Você lembra da resposta? Intelectual, porque eu posso conseguir fazer a moral. Se eu fizer do meu jeito, Mirinha, provavelmente posso até ser bem intencionado. Ah, hoje ainda, antes de dormir, eu devo tocar uma meia hora de clarineta, no mínimo. Vou tocar choros que eu toco há 50 anos. E sempre tem uma nova articulação, uma nova maneira de colocar a boquilha na boca. Todo dia é dia de aprender. Ninguém é dono da verdade, não. Então, só estudando para a gente
Mas tem gente, Armando, que acha que tem outro caminho. Ah, eu não preciso ir no centro espírita, eu agora eu tô com Deus, Deus está em todo lugar. Eu, Mirinha, preciso do templo. A hora que eu entro na FEAC, eu seguro numa parede daquela, falo, ufa, ainda bem que eu tô aqui. Porque se eu não tivesse aqui, eu tava mordendo os outros na rua, batendo todo mundo, agredindo a própria Mirinha, que é o pior. Então, eu preciso do templo, eu preciso da oração, eu preciso do Espírito. Cuidado com essa pedra aí, gente. Cuidado aí, essa pedra é perigo. Recolha as pedras. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso querido Divaldo Franco, a caminho dos 98 anos, agradecendo a nossa FEAC, a caminho dos 38 anos, agradecendo ao SOS Preces, mais de 2 milhões de telefonemas atendidos, quase a população de Astolfo Dutra, agradecendo a todos os companheiros que deram a sua vida ou da sua vida pelo movimento espírita em Juiz de Fora, nas Minas Gerais, no Brasil, no planeta Terra. Agradecendo a Jussara e o Chaves, não sei se eu já agradeci ou não, se já agradeci, agradeço de novo, novamente, e vamos juntos, dizendo, amigo e mestre Jesus, muito obrigado. Obrigado por essa oportunidade, pela oportunidade do próximo fim de semana da nossa jornada em Ubá. Obrigado por estarmos juntos, obrigado por ter permitido o nosso reencontro nesta reencarnação. Abençoe os que estão reencarnando, os que estão desencarnando. Abençoe aqueles que se posicionam como cobradores, obsessores, convidados. Aqueles que se posicionam como os que espalham convite, pelo pensamento, pela palavra, pela intenção, pela ação. E dai-nos forças para que possamos vencer essa obra, passo a passo, sem pressa, mas com disciplina, para que no tempo certo possamos avançar para um novo livro. Abençoe Eurípides Barçanufo, o Hospital Esperança. E, se possível, ao desencarnar, tenhamos possibilidade de ir para lá como estagiários, como aprendizes, mas, se necessário, que possamos ter algum crédito também para irmos como pacientes, dando graças a Deus, o grande arquiteto do universo, da vida, e a todos os espíritos que nos ajudaram a chegar até aqui e que nos ajudaram a chegar até o término dessa jornada. Encerramos o primeiro encontro em torno dessa obra extraordinária. Que assim seja. Meninas, muito obrigado por me tolerarem em mais um livro. Queridos internautas, vamos divulgar, estudar, reler, vamos reler a introdução, vamos ler o capítulo 1, porque a semana que vem, dia 20, o bicho começa a pegar. Estamos aí, juntos e misturados. Saúde e paz. Uma boa noite se você está assistindo conosco agora, uma boa madrugada, uma boa manhã, um bom dia para tudo e para todos.